Bom dia, ouvinte do podcast Professor Fraquelli. Hoje é dia 7 de novembro de 2023 e eu vou fazer um apanhado do mês de guerra e procurar responder se há uma luz para um cessar-fogo. Eu não tenho certeza se chegou a hora do cessar-fogo. Contudo, eu tenho a convicção que chegou a hora de um cessar-fogo. Nas condições que o Oriente Médio se encontra, é impossível imaginar que os parceiros regionais não estejam pensando em soluções. Ontem, dia 6 de novembro, segunda-feira, a guerra Hamas-Israel completou um mês. A data de 7 de outubro de 2023 ficou marcada na história como mais uma ocasião em que os homens deixaram a razão de lado e partiram para a barbárie. O dia 24 de fevereiro de 2022, uma quinta-feira, foi o início da guerra Rússia-Ucrânia, e ela já completa 620 dias e nada de cessar-fogo. As cidades estão arrasadas, as famílias estão devastadas, as crianças executadas e os homens partiram para a barbárie. Eu acompanho a polarização dos adultos. Nesse interim, a televisão americana mostrou uma criança indagando o pai se ela iria morrer naquele dia. Ontem, outra criança gritou aos adultos: "Devolvam-me as minhas pernas." Eu não esperava que, ao chegar aos 80 anos, eu iria conviver com cenas diárias de tremenda desesperança, aquela que é inimiga da justiça. A estatística de ontem contabilizou 4.880 crianças que tiveram as suas vidas encerradas abruptamente por ações de adultos. Nessa segunda-feira, a energia se resume a poucas edificações em Gaza. Israel dividiu a faixa de Gaza e Netanyahu reafirmou que a guerra não será interrompida e que ele deseja os reféns de volta e ponto final. Sem perda de tempo, o secretário-geral da ONU registrou o efeito devastador na infância de Gaza. De forma como o processo anda, Gaza perderá uma geração de crianças em tenra e média idade. Nessa segunda-feira, as forças ucranianas mantiveram lutas encarniçadas em Bakhmut e em Klivka, e as tropas russas estavam focadas em Stepov e em Avdiivka. No local já nem se fala em crianças, porque elas já partiram para os países vizinhos. Vou encaminhar o encerramento do podcast citando duas percepções que eu assimilei nas últimas horas. Primeiro, ao informar que não irá interromper a guerra por nenhum pretexto, Netanyahu disse que estava se dirigindo à comunidade internacional, mas que estava se referindo também aos seus aliados. Segundo, lá no início da guerra, eu escrevi um post e fiz um comentário num podcast em que eu afirmei que eu acreditava em um cessar-fogo se houvesse um movimento nas negociações de todos os grandes parceiros regionais ligados à produção de petróleo. De lá para cá, eu percebi que o próprio Joe Biden reafirmou várias vezes que não desejava que o conflito se expandisse regionalmente. Ele não esperava, por exemplo, uma participação crescente do Hezbollah no conflito. Nessa linha de raciocínio, eu percebi que Antony Blinken e Lloyd Austin passaram a ocupar o papel de Joe Biden exerceu inicialmente no conflito regional. No sábado, eu acompanhei pela televisão a cabo as reuniões de Blinken com as lideranças regionais e amadureceu a ideia que a ele caberá a tarefa de negociar a posição de Netanyahu de um lado com a posição dos líderes regionais de outro. Então, com relação ao segundo ponto, eu creio que não há como manter a guerra por mais tempo. Há a vida de muitas crianças em jogo. Se houver alguma negociação entre as partes, caberá a Antony Blinken a tarefa de fazer convergir opiniões tão diferentes.
É isso aí por hoje. Voltarei ao assunto em breve. Bom dia, ouvintes do podcast. Qualquer dúvida, acesse o site www.antoniocarlosfrachelli.com.